Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 273. E hoje temos um domingo, por enquanto o sol está aí. E nós estamos aqui meditando no livro de Isaías, aprendendo alguns princípios importantes a respeito de uma vida cristã autêntica, baseada então no livro de Isaías. E hoje nós vamos falar de um obstáculo muito sério que ele interpõe, né, contra uma vida cristã autêntica, que é o obstáculo da soberba ou do orgulho. Eu não vou ficar falando a respeito do significado, como que é, porque nós já temos um devocional anterior, eu não lembro qual é o número, que nós falamos especificamente 2 ou 3 dias a respeito do orgulho e da soberba. Se você quiser revisar, então você vai lá nos nossos devocionais. Mas hoje nós vamos falar então um pouco primeiro sobre o profeta Isaías. Ele ministrou como profeta durante o período em que Israel era um reino dividido. O nome de Isaías, ele significa o Senhor salva. E como é a palavra salvação, nós vimos ontem, ela é usada no seu livro 27 vezes. Isaías era casado e o nome que ele deu à sua esposa era profetisa. Está lá em Isaías capítulo 8, versículo 3. Deus o inspirou a escrever um livro, um dos livros mais longos da Bíblia, o livro de Isaías. E seu ministério foi de 40 anos. O chamado de Isaías veio logo após a morte do rei, o rei Uzias. Uzias, né, o primeiro rei, significa o Senhor é a minha força. E muito do reino, do reinado do rei Uzias foi um reflexo do seu nome. O Senhor é a minha força. Em Jerusalém, ele reinou então por 52 anos. Poderia o rei Uzias ser lembrado como o maior rei entre Davi e Cristo se não tivesse, então, abrigado em seu coração o que levou a um cativeiro, o chamado soberba. Ontem nós falamos o que é cativeiro. Então, cativeiro é tudo aquilo que leva, que tira a energia, a força de você como ter uma vida cristã autêntica. Então, tudo aquilo que obstrui, que se torna um obstáculo a uma vida cristã autêntica, frutífera e abundante é considerado então um cativeiro. Então, o chamado soberbo. Então, ele entrou nesse cativeiro chamado soberba. Em 2 Crônicas, capítulo 26, 16 a 23, descobrimos que o pecado, então, da soberba provocou a sua ruína. Por quê? Porque nesse texto de 2 Crônicas, capítulo 26, versículos 16 a 23, ele usurpou a função separada exclusivamente para o sacerdote, tomou então para si, igual o rei antes de Davi, agora eu acabei esquecendo, ele usurpou então a função separada exclusiva dos sacerdotes, tomou para si uma tarefa que era proibida de queimar incenso no altar dentro do templo de Deus. Como resultado, Deus o feriu então com uma lepra. Ele havia sido um bom rei. No entanto, quando ele morreu, o que as pessoas diziam era leproso. É leproso. A lepra da soberba pode levar então ao cativeiro. Nós vamos ver isso em Jeremias capítulo 13, 15 a 17. Então, Jeremias capítulo 13, de 15 a 17, nós temos Deus falando algo a respeito
é da soberba. Jeremias 13, de 15 a 17, nos diz assim: ouvi e atentai, não vos ensoberbais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas e antes que tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós a luz, ele mude em sombra da morte e a reduza então em escuridão. Então, nós temos aqui mais uma situação onde Deus está sempre falando a respeito, então, deste problema sério no coração do homem, que é a soberba, que é o orgulho. Então, o final trágico na vida de o rei Uzias nos mostra o nosso primeiro aviso. Aqui, também, nesse capítulo de Jeremias 13, de 15 a 17, ali está escrito, é um aviso, é uma advertência para que nós cuidemos, para que o orgulho e a soberba não entrem em nosso coração. Então, o nosso primeiro aviso é que a soberba, o orgulho, é um obstáculo que todo cristão deve enfrentar no caminho para uma vida cristã autêntica. Temos o exemplo de um outro rei do tempo do profeta Isaías, que é o rei Ezequias. Então, o profeta Isaías, ele ministrou durante 40 anos e ele então passou por vários reis e cada um deles tinha uma história. E então o profeta estava sempre avisando, sempre ministrando na vida deles para que eles não pudessem cair em derrota. Então, o rei Ezequias, depois que Deus lhe concedeu uma grande vitória, começa aí, né, uma grande vitória contra o rei da Síria, que está escrito lá em 2 Crônicas, versículos 32 a 21, Deus disse a Ezequias que ele iria morrer. Então, nós vamos ver isso em Isaías, capítulo 38, de 1 a 8. Então, Ezequias, depois de uma grande conquista, uma grande vitória de Deus, né, que Deus venceu esse exército do rei da Síria, Deus disse a Ezequias que ele iria morrer. Então, dos versículos 1 a 8, do capítulo 38 de Isaías, nós temos assim: a doença de Ezequias e sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: vai-te a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias mais 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti a tua cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-ei a parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que ele falou. E eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinente no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Então, nós temos aqui, ele virou o rosto para a parede quando, através do profeta Isaías, Deus falou que ele iria morrer. Ele virou o seu rosto para a parede e ele clamou a Deus. E em resposta, Deus lhe respondeu, lhe dizendo que acrescentaria então 15 anos mais de vida ao rei. Isaías disse: tomem uma pasta de figo e ponham sobre a úlcera, e Ezequias sarará. Isso está no versículo então 21, quando ele diz: ora, Isaías dissera: tomem uma pasta de figo, ponha sobre com um emplasto sobre a úlcera e ele recuperará então a saúde. Então, Ezequias recupera a saúde. Mas, novamente, tu, porém, diz ele, né? Logo depois que ele recupera a saúde, ele abre a boquinha dele e ele fala o seguinte: tu, porém, amando a minha alma, livraste da cova da corrupção.
Como se a decisão do próprio Deus em deixar alguém viver tivesse alguma coisa a ver com o fato de que ele ama uma pessoa mais do que a outra. Não existe algo mais enganoso para um coração soberbo que este pensamento de que Deus ama mais alguns do que outros. Deus não pode nos amar nem mais nem menos do que nos ama. Neste momento, ele escolhe curar ou não curar por suas próprias razões e por sua soberania. Todas as suas decisões partem do seu amor, porque ele é amor. Deus é amor, a sua natureza é amor, e qualquer gesto de Deus em nossa direção é um gesto de amor. Deus é amor, mas independentemente dele nos curar ou nos levar para a glória, seu amor permanece constante, porque Deus amou. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amou no passado, amou no presente e amará no futuro. Mesmo que você escolha viver eternamente longe da presença de Deus, que nós chamamos de inferno, mesmo assim, o amor de Deus o amou. Então, mas nenhuma declaração de Ezequias, abriu a boquinha de novo, foi pior do que ele disse no versículo, então, 15. Passarei mansamente por todos os meus anos por causa da amargura da minha alma. Nós temos também essa tendência fora do comum de esquecer o que Deus fez por nós. Nos humilhamos por um tempo, depois, por não vigiarmos o nosso coração, a nossa mente, nós abrimos a nossa boquinha, de uma forma que não deveríamos. Começamos a pensar que fizemos alguma coisa boa e por isso Deus é bondoso e generoso conosco. Essa é uma estrada para a escravidão da soberba e do orgulho. Acreditar que estamos bem com Deus por causa das bênçãos que acabamos de receber. E nós já sabemos que qualquer dádiva, qualquer dom perfeito que desce do Pai das Luzes é pura graça, é puro favor, favor o que? Imerecido. Foi o que aconteceu com o rei Ezequias. Mensageiros babilônicos foram a Jerusalém cumprimentá-lo pela restauração da sua saúde e com toda arrogância, com toda a sua soberba tola, ele mostrou aos enviados todos os tesouros das cidades às entradas. Logo depois, a Babilônia se tornou a nação que levou, então, o povo para o cativeiro e levou todos os tesouros que haviam sido guardados pelos reis. A vida do rei Ezequias é um lembrete glamuroso de que ninguém está imune a ações tolas, a palavras tolas movidas pela soberba. Então, amanhã nós vamos continuar falando mais sobre esse obstáculo à vida cristã autêntica. Que Deus abençoe você e vamos continuar então aprendendo a respeito da vida cristã autêntica no livro de Isaías. Um bom domingo para você, para a sua família e vai congregar. Que Deus abençoe você e até lá.